Olá, Márcia, Riviane Fernandes, Simone, Raquel, Tracy, olá, boa noite pessoal, Francis, Márcia, Pó do Físio Niterói, Leonardo, Desirê, sejam todos bem-vindos, Vinícius, Tatiana, Loreta, olá meu amor, Freitas, Miriam, Eduardo, Wellington, Tiago, Rafael Cota, grande, Sabrina, Vinícius. É isso, pessoal. O pessoal tá entrando. Enquanto isso, a gente vai escutando a musiquinha. Natália, Monique, Roberta Viana, Otávio, Ricardo Nalim. Obrigado aí pela participação de vocês. Renata, Matos, Renata, Ivernon, Paulo Delgado, Cleiton, André. Esse aí foi da primeira turma do meu curso de radiologia. Foi muito bom, um grande desafio. Fala Thiago Neves, entrando aí com a empresa, o de Hands. Doutora Monique. Vanessa, Carol. Bacana. 3 minutinhos já. Fala André. Quero ver quem vai querer entrar aqui comigo, hein, na live, em Kikiki Boca Seca. Vou chamar alguém. Fabiano, tudo bom, meu amigo? Diogo Lopes, Bianca, Barbosa. Fala, Paulo. Obrigado aí pela presença. Vou ver se eu consigo, né, chamar. Eu já vi que tem 2 carinhas ali, já sei onde eu vou apertar. Aí vou ver quem vai ser o sorteado. Carmelita. Natália já tá de olho. Cibele, tudo bom, minha querida? Minha supervisora do tempo da IoT, Vanessa Kinucha, Hebe, Daniela, muito bom ter você aqui. Lina, Márcia, só gente boa. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Oficialmente é a minha primeira live, né? Aquela do sorteio só foi rapidinho. Fiuza, Vanessa, Lohane, Desirê, caraca, pra você ver, ó, já tô com a água aqui, ó. Bom, pessoal, vou diminuir o som aqui, Sérgio chegando, pra gente já começar, porque tem muita coisa boa pra gente falar hoje aqui. Vou chamar você, hein, Sérgio, pra participar aqui comigo, tudo bem? Você topa? Gerlane chegou. Deixa eu diminuir aqui o som. Bom, em primeiro lugar, gostaria de dar boa noite a todos. É uma grande satisfação estar aqui hoje para compartilhar um pouquinho com todos vocês sobre esse bicho-papão da fisioterapia, né? Oi, Renata, tudo bom, minha amiga? Que para mim, pelo menos, foi, né? O Ivan antes da osteopatia, o Ivan depois da osteopatia, né? Por que eu falo antes e depois da osteopatia? Porque foi um grande marco na minha vida ter entrado para a osteopatia, porque eu consegui superar o meu trauma de graduação com essa disciplina de radiologia, né? Diagnóstico por imagem. Então, foi uma matéria que quase me reprovou na época da minha graduação, e ela era junta com exames complementares, né? Marcadores séricos, né? E eu me lembro que na prova unificada da Estácio, eu teoricamente
tinha ficado para a prova final e eu consegui anular uma questão, que foi a minha sorte. Quando eu anulei, quer dizer, todos tinham acertado, só eu que tinha errado. E uma coisa que não saiu da minha cabeça, que o professor havia dito que a incidência, né, ela se dá pela entrada do raio. E foi justamente aí que eu me agarrei. E ele ficou olhando para mim. Eu tinha um professor muito engraçado, que ele jogava um dardo, né, assim na jugular da gente, quando a gente falava alguma besteira. E eu, né, era craque em falar besteira, né, que não conhecia, estava aprendendo anatomia naquele momento. E eu consegui anular. Ele falou que se eu não fosse fisioterapeuta, que eu ia ser um bom advogado, né? Porque para argumentar era comigo mesmo. Enfim, eu consegui passar. Depois que eu terminei minha graduação, era uma coisa assim muito interessante, porque eu pegava uma imagem e queria logo olhar o laudo, né? Porque eu olhava a imagem, sabe aquele detalhe assim que você olha, vê e não enxerga? Falei, meu pai do céu, o que é isso aqui? Não sabia nem onde ficavam pessoas, os paravertebrais, não sabia nada e parecia que eu entrava em pânico, né? Aquelas palavras, rádio transparente, rádio opaco, rádio condensante, eu falei, que isso? Não entrava na minha cabeça. E ressonância magnética muito menos, né? Olhava lá o corpo vertebral, o canal medular e não enxergava nada. Tomografia também, né? Muito menos assim, quando eu escutava falar de corte coronal, corte sagital. Isso é uma carência que o fisioterapeuta tem grande, né? De saber analisar os planos e eixos de movimento, né? Então, quando eu comecei a entender que para fazer uma leitura, interpretar uma imagem, eu precisava entender primeiro a anatomia, tudo começou a ficar mais fácil. E eu me lembro quando eu entrei para a pós de osteopatia, né, e tinha lá uma disciplina que era radiologia. E era frente a frente com um professor, ele abria o laptop, colocava uma imagem e falava assim, pode começar a descrevê-la. E quando eu soube disso, eu falei, não é possível. Vou chutar o balde, não quero isso não. Porque eu já estava com todos os meus canais de comunicação já fechados para aprender a radiologia, né? Porque eu pensei que tinha me livrado lá na época da graduação. Só que eu vinha carregando isso ao longo da minha trajetória profissional, né? Como que se sente aquele profissional que está diante do seu paciente com aquela dor absurda, uma dor aguda, ele leva um exame e você olha e não enxerga nada, né? Será que isso nos torna um profissional bacana? E foi isso que me fez querer aprender a radiologia. E eu tive uma sorte muito grande, porque nessa minha trajetória... Oi, Mônica, tudo bom? Pela osteopatia, eu conheci uma professora, o nome dela é Maria Alice, né, fantástica. E eu me lembro muito bem, no primeiro ano, ela abriu o curso de radiologia, eu e minha esposa, nós nos inscrevemos e caiu justamente no meu aniversário, né? Então eu passei o meu aniversário olhando imagem, interpretando imagem. Foi muito bacana, foram 4 dias, numa sequência só. E ali começou a me despertar, né, que a radiologia não é uma coisa tão difícil da gente se aprender, da gente conseguir entender, fazer uma leitura, né? Pelo menos o básico, para a gente saber o que não devemos fazer diante de uma fratura, de uma descontinuidade óssea. E eu só tenho a agradecer essa professora, porque ela me mostrou que era muito mais fácil do que eu estava imaginando, né? Entender, fazer uma interpretação de uma imagem. Então eu pergunto para vocês, Alice, maravilhosa, pode ter certeza, eu fiz 8 cursos da Maria Alice. Um dia ela falou, você quer virar meu monitor? Eu falei, nossa, eu preciso fazer mais para poder entender um pouquinho melhor. Eu me lembro que no terceiro dia de curso, no terceiro curso, ela
estava lá mostrando uma imagem de uma cervical, e quando eu olhei para a imagem, eu falei assim, caramba, fratura de pedículo, né, da sexta vértebra cervical de uma pessoa de 13 anos. Era um osteoma osteoide com nidos fragmentado. E aí ela falou, Ivan, muito bem. Eu falei, que eu acertei? Aí eu fui para a galera. Aí eu fiquei muito feliz. E dali para cá eu não parei mais de estudar. Até que eu entrei para a docência e alguns alunos, porque toda aula que eu ministrava, tipo cervical, lombar, eu achava interessante passar um pouquinho sobre as bandeiras vermelhas, as bandeiras amarelas, né, as contraindicações, técnicas de alta velocidade, né, alta energia. E um dia um aluno, eu me lembro, Alisson, o nome dele, tem até um amigo dele aqui, o André, Espírito Santo, ele falou, professor, você não quer ministrar um curso sobre radiologia não pra gente? Eu falei assim, que isso, ministrar? Uma coisa é você dar uma pincelada, né? Outra coisa é você ficar 2 dias falando sobre imagem. E confesso que a boca secou, né? Deixa eu até beber um golinho de água. A boca secou, aí eu falei assim, nossa, vou ou não vou? Resolvi encarar. Montei aí a minha primeira turma, se não me falha a memória, acho que foi em 2016, 2017, não me recordo exatamente. E dali em diante eu não parei mais. Aí veio a segunda, a terceira, quer dizer, de uma brincadeira eu consegui desenvolver mais ainda o meu raciocínio, né, em cima da radiologia. E eu achei muito bacana, porque quando eu fui para a segunda turma, eu percebi que eu tinha que aprender mais. Na terceira, aprender mais ainda. Na quarta, mais ainda. E hoje eu já comecei a acrescentar alguma coisa de cérebro, né, de encéfalo, ressonância, saber reconhecer um edema, uma hemorragia, coisa que eu não sabia antes. E sempre tem um aluno que faz aquela pergunta que você não consegue responder, né, na hora. E aí você pede licença, fala, ó, te trago a resposta amanhã, ou então coloca no grupo. Vou falar mentira? Vou falar que sei e ficar lá enrolando? Não tem como, né? E então a cada curso eu estou aprendendo um pouquinho mais sobre essa disciplina que é o bicho-papão para muita gente. Eu faço a seguinte pergunta para vocês. Todos que estão aí me assistindo, tem alguma dificuldade, ou já teve alguma dificuldade, já tiveram alguma dificuldade em interpretar uma imagem? Se a resposta foi sim, eu vou agora compartilhar a minha tela com vocês, que eu hoje saí para comprar aqui um estúdio, né? Primeira live, né? Comprei luz e tudo. Vê se fica legal. Vou acender a luz, hein? Só um segundo. Ficou legal? Agora eu vou inverter aqui a nossa câmera. Deixa eu ver se eu acho aqui, hein? Inverti, ó. Já dá para ver lá a telinha, né? Bacana, né, pessoal? Então agora, ó, eu vou passar aqui. Então, quando a gente entra numa pós-graduação de terapia manual ou numa pós-graduação de quiropraxia, de osteopatia, né? Ou simplesmente vai e se matricula num curso de manipulação articular, não é isso? Aí eu faço a seguinte pergunta, né? Qual o objetivo de cada um de vocês com a terapia manual? É escutar aquele famoso crack, né? O estalinho, não é isso? E aí eu pergunto, será que aquele paciente que chegou para você durante a sua anamnese, durante a sua avaliação, ele é um paciente para receber uma técnica de alta velocidade? Né? Primeira pergunta. Será que é a conduta mais adequada? Por quê? Se ele tiver uma contraindicação, como já apareceu para mim, várias contraindicações, e eu me lembro muito bem de uma senhora que me procurou e
e ela estava com muita dor na região torácica, e eu fiz ela deitar. Nesse dia, a minha colega, uma endocrinologista, ela não tinha ido trabalhar, eu acessei o computador para poder fazer a leitura do exame dela e vi duas fissuras, né? Duas fraturas nas costelas, em duas costelas. Eu voltei, sem encostar nessa paciente, ela começou a berrar na maca e ela não tinha posição. Eu falei para ela, eu não vou lhe tratar, eu gostaria que a senhora procurasse um médico. Ué, mas doutor, já fui na emergência de um hospital lá na Tijuca, ele me liberou para fazer fisioterapia e eu já fiz 10 sessões de fisioterapia. Só que eu não melhoro, né? A minha nora já passou pelo senhor e me indicou. Eu falei, então, eu concordo com a senhora passou pelo médico, ele já lhe encaminhou para fisioterapia, então agora a senhora tem que sair daqui agradecendo a Papai do Céu de não ter acontecido um desvio na fratura da sua costela. Mas antes eu gostaria que a senhora passasse num especialista de coluna para ver se há necessidade realmente de fazer um novo exame para constatar essa fratura. E ela fez. Uma semana depois ela me ligou falando que eu estava certo. Ela tinha duas fraturas em duas costelas. Então, assim, às vezes na correria do hospital, na emergência, a paciente chega, o médico olha, vê e não enxerga. Como o fisioterapeuta também olha, vê e não enxerga. Como a nossa colega atendeu, né, 10 vezes, 10 atendimentos, e não conseguiu ver essa fratura. E eu fiquei muito feliz de ter conseguido ver essa fratura e não ter encostado a mão nessa paciente. Porque se eu faço uma técnica, ou às vezes uma mudança de decúbito, era de repente o suficiente para aquela fratura desviar e fazer um pneumotórax, por exemplo, né? Então a gente precisa tomar cuidado diante de algumas bandeiras, né? Principalmente as bandeiras vermelhas, ok? Então, introdução à radiologia. O objetivo da live não é dar aula para vocês, eu quero tentar passar alguns atalhos, algumas dicas de relevância para que vocês consigam olhar, ver e enxergar um exame radiográfico, ok? E a proposta de hoje é eu colocar um caso clínico aqui, né? Porque a gente precisa saber o que a radiografia, o exame por imagem pode nos auxiliar numa vida real, diante de um paciente, né? O que nós devemos ou não fazer com aquele paciente, né? Então, esse alemão aqui, Conrad, em 1895, ele fez a primeira imagem radiográfica da mão direita da sua esposa, né? E ele conseguiu, né, com a evolução do seu estudo, outros pesquisadores, outros estudantes, né, começaram a desenvolver novas formas, né, onde foi quando surgiu a tomografia, que é a forma melhorada da radiografia, não é isso? Que utiliza a radiação também, ionizante, ok? Não está aparecendo a imagem. Vou colocar agora a imagem aqui para vocês. Então, esse alemão aqui, ele fez a primeira imagem radiográfica. Eu já mudei já. Vê se está aparecendo agora. Não, as pessoas estão reclamando. Não estamos vendo. Então, foi a primeira tela, Vê agora se apareceu, porque eu já mudei a tela. Ué, não entendi, porque... Vê, mudei novamente. Vou tirar aqui os comentários. Entrou? Beleza, desativei aqui os comentários. Tá bom? Então esse alemão, em 1895, ele fez a primeira imagem radiográfica da mão direita da sua esposa. Ok? E aí eu coloquei esse slide aí porque eu aprendi que o mais importante na radiologia não é acertar o diagnóstico. Por que eu estou falando isso?
é uma coisa assim que não é a nossa especialidade, não é isso? Nós não estudamos para ficar dando diagnóstico, como um médico radiologista estuda. E hoje eu tive a oportunidade de fazer um curso com um médico radiologista sobre tomografia e às vezes o diagnóstico é difícil, a gente precisa conhecer a história da doença, né? A gente precisa conhecer em que faixa etária essa doença aparece com mais frequência, né? Então, são detalhes que o fisioterapeuta não estudou. Então, o que eu acho mais importante aqui é saber perguntar ao exame o que ele tem para nos mostrar, né? Então, essa é a proposta da nossa live de hoje, ok? Então, ó, saber reconhecer as bandeiras vermelhas e amarelas, que são contraindicadas às manobras de carga ou velocidade. Então, para a gente poder, primeiro, fazer uma leitura de uma imagem, de um exame radiológico, a gente precisa entender um pouquinho sobre densidade, né? Ou seja, a gente tem que conhecer o que é o normal de uma estrutura, né? Ela ter uma densidade homogênea, ela ter uma densidade heterogênea. Se a estrutura que era para estar homogênea, ela começa a apresentar uma área heterogênea, é sinal que alguma coisa de errado está acontecendo ali, né? Pode ser um tumor, pode ser por exemplo, uma patologia metabólica, né? Um tofo, por exemplo, uma gota, né? Que começa a concentrar vários oxalatos de cálcio na articulação. Então a gente precisa reconhecer essa densidade. A outra coisa importante é a forma. Se tem um formato redondo, se tem um formato quadrado, retangular. Por exemplo, quando a gente vai analisar um metacarpo, né, a gente precisa reconhecer a cortical óssea desse metacarpo, certo? Se a gente perceber que a cortical óssea está irregular, então eu entro aqui, ó, no contorno. A gente pode, se estiver próximo ali à base do metacarpo, junto ali na articulação metacarpo-falangiana, por exemplo, a gente pode suspeitar de uma artrose, né? Por quê? Houve um desgaste naquela zona, houve uma deposição de cálcio e a cortical, que era para estar regular, ela começou a ficar irregular, ok? Então é importante a gente também observar o contorno da estrutura. E os limites, saber se tem um limite preciso ou não, né? Então, por exemplo, um tumor ósseo que começa a invadir as partes moles. Então, se a gente sabe onde termina a cortical e nessa imagem a gente não consegue mais delimitar isso, é sinal que perdeu o limite preciso, né? Passou a ser um limite impreciso. Então, alguma coisa de diferente está acontecendo naquela estrutura. E a outra coisa muito importante é conseguir localizar, né? Saber o que você está avaliando. Por exemplo, aqui nessa imagem, ó, eu sei que eu estou vendo aqui uma coluna, né? Aqui a pelve. Aqui ó, dá para ver as costelas, ó, onde está o laser lá, ó. Ok? Então eu sei que eu estou numa zona aqui de transição tóraco-lombar, né? Dá para ver bem a lombar e a região pélvica do meu paciente. Então é importante, quando eu pego um exame para avaliar, primeiro eu tenho que identificar que tipo de exame eu estou olhando. Se eu estou olhando uma ressonância magnética, se eu estou olhando uma tomografia, se eu estou olhando uma radiografia, ok? Ou um ultrassom, enfim, seja lá o exame que for, tá? Então aqui, ó, nessa imagem aqui, ó, nós temos qualidade de uma imagem, vai depender da densidade, do contraste que existe entre as estruturas, né, do detalhe, ou seja, a nitidez da imagem e uma possível distorção, né? E aqui nós temos um exemplo, ó. Vocês estão vendo essa imagem de baixo aqui, ó, com contorno vermelho, ó. É um exame
de uma radiografia de tórax, que dá para ver aqui nitidamente o coração, ó. E esse aqui, ó, o coração é bem menorzinho, ó, do lado direito de vocês, estão vendo? E esse aqui, ó, o coração é bem maior. Quando a gente olha essa imagem, logo de cara, a gente consegue perceber que um coração está grande, né? Uma cardiomegalia, não podemos classificar uma patologia dessa, né? O coração de boi. Mas se eu falar para vocês que a imagem da esquerda e a imagem da direita é da mesma pessoa, vocês acreditariam em mim? Né? Fica às vezes difícil, né? Mas é a mesma pessoa. Por que houve essa distorção dessa imagem? Porque, se vocês perceberem aqui, ó, tem um catéter. Essa radiografia foi batida assim no leito. Então, quando o equipamento ele não tem uma distância adequada, em torno de 1,80 m, né, ele fica muito próximo do paciente, dá essa distorção. Então, como o objetivo principal dessa imagem aqui, desse exame, não foi identificar nada no coração, e sim como é que estava o pulmão desse paciente, né, os dois pulmões, para ver se tinha secreção ou não, então foi feito o exame ali, porque ele não tinha como ficar em pé e muito menos sair do leito, ok? Então a gente precisa ficar atento à distorção da imagem, ok? Aqui em cima, ó, nós estamos vendo, ó, uma mão, né? Mão do lado esquerdo e do lado direito. Vocês estão percebendo que a mão do lado esquerdo praticamente não tem contraste entre as estruturas, ó. Olha o primeiro dedo aqui, ó, o polegar, ó. Eu não consigo ver o que é tecido mole e o que é osso, né? Então, teve uma baixa densidade. Olha a alta densidade, como o contraste ficou mais evidente, ó. Olha aqui o metacarpo. Aqui a gente consegue ver, ó, entre o metacarpo primeiro e o segundo, tecidos moles, ok? E ao redor da imagem, né, uma área muito que radiotransparente. Por que radiotransparente? Porque o raio passou e não encontrou resistência. Então, numa radiografia, a área preta, né, o tecido que aparece preto é uma área radiotransparente. No exemplo aqui de baixo nós temos o pulmão, né? Não está nem tão radiotransparente como deveria estar. Dessa imagem direita aqui, ó, já dá para ver melhor, né? Então o raio passa com mais facilidade pelo ar, diferente do osso. Então o osso, ó, ele consegue absorver o raio, então não sensibiliza o filme, ok? Então quando a gente avalia uma radiografia, a nomenclatura correta é radiotransparência ou radiopaca, né? Uma área radiopaca é que o raio teve dificuldade de ultrapassar para sensibilizar o filme, tudo bem? E nas três imagens aqui, né, nessa do meio com contorno verde, dá para a gente ver, ó, contraste baixo, um contraste intermediário e um contraste alto, né? Ou seja, muita penetração de raio, a gente às vezes fica com uma área muito radio-opaca e a gente perde o quê? A nitidez da estrutura que a gente precisa avaliar. Isso normalmente acontece, não sei se vocês já fizeram algum tipo de exame como esse, né? Uma radiografia, que o médico ou o técnico fala assim, ó, não vai embora não, porque eu quero ver se a imagem ficou boa. Se a imagem não ficou boa, ele precisa repetir essa imagem. Diferente da radiografia digital, né? Que ele consegue controlar ali em tempo real e bater uma imagem bacana, né? Então vamos lá. Então aqui, ó, já falei um pouquinho para vocês, ó, rádio opaco, a estrutura vai aparecer branca, né? E rádio transparente, preto. Então nós temos o quê? De um extremo ao outro. E existe uma variação de tonalidade, né, de cinzas entre o branco e o preto, ok? Bacana isso, né? Então aqui, ó, uma área, ó, opaca ou radiopaca. Tem essa imagem aqui do lado direito. Então dá para a gente perceber que a gente está falando de quê? De uma cervical, ok?
Aqui, ó, houve muita penetração, ó, na região cérvico-torácica, então não dá para definir bem as estruturas, mas nós sabemos que ali tem um ombro, né, tem a torácica aqui para baixo, não é isso? Porque aqui a gente sabe que é a cervical. Aqui tem a mandíbula, né? Aqui tem uma marcação, ó. É importante também saber que todo exame precisa estar marcado, porque senão a gente não consegue identificar o lado, ok? E a região transparente ou radiotransparente, uma imagem negra, exemplo, gordura e ar. Então, tanto na tomografia como na radiografia, a gordura e o ar, eles vão aparecer assim, negra, né? Uma área radiotransparente. Oferece pouca resistência aos raios, ok? E olha só que interessante, a diferença do osso da mandíbula para essa área aqui, ó, essa área radiopaca da mandíbula para essa área radiopaca dessa artrodese, né? Normalmente, o metal ele aparece como um branco brilhoso, diferente do osso, que tem a região cortical, que é o branquinho, e a região mais interna, que é a trabecular, né? A região da trabecular óssea, ok? Então aqui dá para perceber que existe o quê? Parafusos nos corpos vertebrais, né? Fixando todos esses níveis. Agora, para eu poder identificar os níveis artrodesados, eu preciso saber fazer a contagem, né, dessas vértebras. E eu vou dar uma dica muito bacana aqui para vocês. Quando a gente olha essa incidência aqui, ó, que a gente sabe que é uma incidência de perfil. Por quê? A gente não consegue ver os forames de conjugação, né? A passagem das raízes nervosas das vértebras, ok? E mais para frente eu vou mostrar uma imagem para vocês entenderem, tá bom? Então olha só, quando a gente olha para essa imagem de perfil, dá para a gente ver aqui, ó, um corpo vertebral, ó, na parte anterior, ok? E na parte superior, a gente percebe que existe uma estrutura aqui, ó, uma proeminência óssea aqui para frente, ó, diferente dessa outra vértebra aqui, ó, que não tem essa proeminência. Então, quando a gente encontra essa proeminência aqui, a gente consegue ter a certeza que nós estamos falando da primeira vértebra cervical, que não tem corpo vertebral, ok? E nem tem processo espinhoso. Então, isso aqui que vocês estão vendo não é o processo espinhoso do Atlas, e sim o quê? O arco posterior dele, ok? E aqui é o arco anterior dele. E o que está aqui no centro é o dente da segunda vértebra, que é o ápice, ok? Então, eu sei que aqui eu estou em C1. Então, logo, C2 é tudo isso aqui, ó. Ele sobe aqui, formando o dente, ok? É uma vértebra atípica. Então, eu sei que a artrodese foi feita em C3, C4, C5, C6 e pegando C7. E dá para perceber aqui que o processo espinhoso dessa vértebra ele é mais prolongado. Olha só aqui, ó. Olha o processo espinhoso da sexta, ó, mais recuado, ok? Bacana, né? Então, ó, para a gente abrir para perguntas, eu vou passar esse quadrinho que eu peguei da minha professora Maria Alice, ó. Densidade radiológica do metal, cálcio, água, né, partes moles, gordura e ar. Absorção do metal total, cálcio grande, água, né, partes moles média, gordura pouca e ar nenhuma. Então olha como o ar aparece, negro, preto. A gordura, cinza escuro, né? Água, um cinza mais claro. Então quando a gente pensa numa inflamação, no edema, a gente vai ver uma estrutura mais acinzentada clara. O cálcio branco, sem ser brilhoso, e o metal um branco brilhoso, ok? Então, a importância, gente, da gente avaliar, quando a gente olha para essa imagem aí, ó, o que a gente percebe?
que a leoa está comendo a cabeça do seu filhote, não é isso? Então, uma dica que eu vou dar para vocês: para a gente avaliar uma imagem, a gente não pode olhar apenas uma incidência. Nós temos que olhar a outra incidência também. E aqui nós percebemos que a cabeça está para o lado de fora, né? Ela só está carregando o seu filhote, ok? A imagem de perfil mostra uma coisa e a imagem AP mostra outra. E olha aqui, ó, estou mostrando aqui para vocês uma outra incidência. Isso aí é uma incidência perfil. Vou abrir os comentários, tá? Direita ou esquerda? Direita, perfil direita aqui ou esquerdo? Alguém sabe me dizer? Abrir os comentários. Então, gente, não tem como. Por que não tem como? É a mesma imagem, só que eu fiz isso aqui, ó. Ok? Então, se a gente pega uma imagem radiográfica sem marcação de lado direito ou esquerdo, se eu inverter a radiografia, eu vou pensar que é um lado e eu estou avaliando o outro, tá bom? Então, todo exame precisa vir marcado. E aqui, ó, isso aqui é uma imagem de perfil. O que vocês acham? Coloque aí nos comentários. Vamos participar. Hein? Não, né? Olha o perfil aqui, ó. O perfil a gente não consegue ver, ó, o forame de conjugação. Ok? Eu agora, ó, eu vou chamar alguém aqui para eu não ficar presa. Vai aceitar, Raíza? Hein, Raíza? Tô aguardando. Você tá aí? Acho que a Raíza não tá aí, não. Vou chamar outra, hein? Ou deu kikiki boca seca nela, hein? Hein? Deixa eu ver quem vai entrar aqui comigo. Sabrina Varanda. Apareceu aqui, ó. Vou adicionar, hein? Sabrina, vai entrar aqui comigo? Para não ficar sozinho? E acho que a Sabrina também não quer. Então vou seguir aqui sozinho mesmo. Carreira solo. Vamos lá. Ó. Então olha só a diferença de uma imagem de perfil para oblíquo, ó. Olha o oblíquo como que aparece aqui os forames, ó, de conjugação, ok? Nessa imagem aqui, ó, já dá para perceber uma área mais radiotransparente aqui e mais radiopaca aqui em cima, né? Então, ó, manipula ou não manipula, né? Eis a questão. Sim ou não? Olha aqui, ó, um outro esqueminha que eu estou passando aqui para vocês, ó. Então, ó, o que eu quero dizer aqui para vocês é que a incidência oblíqua é uma incidência padrão ouro para a gente avaliar o forame de conjugação. Então, aquele paciente que não tem condições de fazer uma ressonância magnética, nem uma tomografia, a gente pode solicitar uma simples radiografia com a incidência oblíqua, para ver se vai aparecer uma estenose desse forame de conjugação. E aí eu vou passar aqui para vocês, ó, uma imagem, ó, que eu não posso demorar muito, que daqui a pouco o Instagram vai cortar a gente, né? Já são 9h47. Não dá para saber. Perfeito, Natália. Perfeito. Falta ainda 20 minutos. Então vamos brincar mais um pouquinho. Olha só. Isso aqui é uma imagem, né? Um esqueminha de uma cervical. Cervical é uma vértebra completamente diferente de uma torácica e lombar, não é isso? A raiz nervosa da cervical, por exemplo, se a gente está avaliando, ela sempre sai acima da vértebra. Aqui atrás, ó, então aqui tem um corpo vertebral, ó, ok? É um corte transversal, ok? Então a gente pegou a coluna do paciente e fez um corte assim transversal. A gente está olhando de cima para baixo, o corpo vertebral,
A parte posterior aqui, ó, dá para ver o H medular. E a parte mais posterior, formando esse arco posterior, dá para ver o quê? O processo espinhoso. A lâmina, que é a junção do pedículo, né, com a lâmina, forma o quê? O processo transverso. Que na cervical nós temos o tubérculo anterior e o tubérculo posterior, ok? Aqui é uma vista de perfil, né? Na realidade, seria uma vista oblíqua, porque a gente está vendo um forame aqui de conjugação, né? Nesse esqueminha. Então, dá para a gente ver aqui, ó, a projeção do corpo posteriormente para dentro desse forame de conjugação, ok? Formando o quê? Um osteófito. Quem está por aqui? A nossa raiz nervosa. Quando esse osteófito ele sai do corpo vertebral, que é a lateral desse corpo aqui, ó, nessa imagem aqui, ó, nós temos o processo unciforme. Todo mundo já ouviu falar numa unquartrose, sim ou não? A unquartrose, quando ela vem para dentro do forame de conjugação, vai encontrar quem? Ó? A raiz nervosa. Se vem para a parte posterior, mediana, no centro, vai encontrar quem? A medula, ok? E aqui atrás, ó, nós temos quem? Ó, redondinho aqui, a faceta articular. Então, eu acho que todos já ouviram falar que uma artrose facetária, quando essa artrose está aqui anteriormente, pode também beliscar, comprimir a raiz nervosa. E quando tem a unquartrose, que é esse esqueminha da esquerda, ó, a setinha mostrando aqui, ó, unquartrose, quartrose facetária, a gente vai encontrar o sinal da fechadura, que é isso aqui, ó. A parte posterior do processo unciforme, que é isso aqui, ó. Essa parte, essa proeminência na lateral do corpo vertebral, da cervical, gerando um osteófito, indo posteriormente, vai encontrar a raiz nervosa. E aqui atrás, ó, nós temos a faceta. Quando acontece uma artrose facetária na parte anterior dessa faceta, vai gerar o quê? Uma estenose do forame de conjugação, que a gente consegue ver numa incidência oblíqua. A gente consegue ver o quê? O sinal da fechadura. Aí eu pergunto para vocês, o paciente chegou no seu consultório com uma cervicobraquialgia, né, uma dor irradiada para o membro superior direito, ok? E com parestesia. O que a gente pode pensar diante de um caso desse? Um comprometimento discal? Sim, podemos. Existem testes para a gente fazer para saber se existe um comprometimento ou não desse disco? Sim. Por exemplo, já ouviram falar no teste de Jackson? Que o paciente fica sentado, você fica atrás do paciente, entrelaça os dedos, coloca na nuca, né, no vértice da cabeça do paciente e comprime em direção à maca. Se o paciente relatar aumento do sintoma no membro superior direito, é sinal que o teste deu positivo. É sinal que provavelmente existe um comprometimento discal ali naquela área. Agora, se eu quero fazer um teste, realizar um teste mais específico, eu posso utilizar qual teste? O Jackson modificado. Eu posso inclinar a cabeça do paciente para a esquerda, ok? E fazer a compressão. Ou seja, eu inclinei para o lado contralateral o sintoma dele, que é do lado direito. Se eu comprimir em direção à maca cervical dele, ele falar que, relatar que a dor aumentou, a parestesia também, sinal que deu positivo. Para quê? Para uma possível protrusão discal. Por que eu falo protrusão discal? Para a gente entender isso, a gente precisa entender a biomecânica do disco. Quando eu inclino para a esquerda, eu fecho o lado esquerdo, gero uma concavidade, permitindo que o disco, né, o núcleo pulposo desse disco, se desloque para o lado da convexidade, né, para o lado da abertura. Então, vocês já viram aquele champignon, né, que a gente coloca na salada? O abaulamento discal? Perfeito. Então, quando eu inclino contralateral ao lado do sintoma e comprimo, se
já existe uma protusão, um abaulamento discal naquela área, a tendência é esse abaulamento ir mais ainda em direção à raiz nervosa. Então, o paciente pode sentir uma dor, ok? E quando a gente quer saber se é uma hérnia, a gente pede a inclinação homolateral e realiza a compressão, ok? Se aumentar o sintoma, quando a gente realiza a inclinação homolateral ao sintoma do paciente, ao lado do sintoma, significa dizer que provavelmente é uma hérnia. O que é uma hérnia? O conteúdo já está do lado de fora do anel fibroso. Quando eu inclino para esse mesmo lado, eu vou terminar de expulsar mais ainda esse conteúdo. E vai em direção à raiz nervosa. Então, existem testes para a gente fazer um diagnóstico diferencial. Agora, vamos imaginar que durante o teste de Jackson modificado, o paciente não relata aumento da dor. Essa cervicalgia pode ter uma origem que não seja lá na cervical. Pode ser o primeiro desfiladeiro, comprimindo o plexo, que a gente consegue fazer o teste de Addison. Pode ser o segundo desfiladeiro torácico, que a gente faz o teste de Eden, né? Que é a primeira costela, e em cima está quem? A clavícula. E o plexo está entre essas duas estruturas. Quando eu testo, eu vou ver se o pulso da artéria radial vai diminuir, né? Se diminuir, é sinal que o plexo está sendo comprimido, porque ele passa junto com a artéria subclávia. E a artéria subclávia vai dar o ramo, que é a artéria radial, que a gente pega aqui, ok? E podem acontecer também, podem ter outros pontos de compressão desse nervo, ok? Para isso, a gente também precisa saber se a dor é na parte anterior do antebraço, então a gente pensa no nervo mediano. Se for na região medial do antebraço, a gente pode pensar no nervo ulnar. Então, a gente precisa relembrar da anatomia. De onde sai o nervo ulnar? Lá de C8, raiz de C8. Então, tem uma relação grande com a charneira C7 e T1, ok? Bacana, né? Então, aqui, ó, a gente tem essa imagem, que eu vou mudar agora a câmera para vocês. O paciente chega com uma oblíqua, a gente está vendo o lado direito aqui, e aqui o lado esquerdo, né? Olha só como que o forame... Vê aí, pessoal, está aparecendo para vocês? Dá um ok aí. Foi? Que às vezes demora, tem um delayzinho para aparecer, tá? Olha só a imagem. A gente consegue ver aqui em cima um forame bem aberto e o de baixo estreito, né? Uma estenose, uma uncoartrose com uma artrose facetária. Olha aqui o de baixo também com uma estenose. Olha a imagem aqui do lado esquerdo. Vocês estão vendo aqui nesse círculo vermelho aqui, no forame de conjugação, uma área radiopaca aqui, ó, uma pontinha, ó. É como se fosse o quê? Um revólver apontado para a raiz nervosa do paciente. Então, eu faço uma pergunta para vocês. Se o paciente tem uma uncoartrose à direita, ok? Vamos pegar essa imagem aqui, ó. Aqui, ó. Opa. Aqui, ó, é a parte anterior do corpo vertebral, certo? Aqui, a parte posterior. Então, aqui, ó, tem uma uncoartrose. Vamos imaginar que não tem artrose facetária aqui. Só existe o processo unciforme, né, com osteófito indo em direção à raiz. Quando eu giro essa vértebra para cá, que é o lado direito que a gente está avaliando aqui, né, o paciente está olhando para cá, se eu giro a vértebra para a direita, ó, eu quero manipular uma disfunção esquerda, ou seja, uma rotação dessa vértebra esquerda, se eu quero rodar ela para a direita, olha o que vai acontecer com esse osteófito. Vai em direção à raiz. Então, se você encontrar uma uncoartrose à direita e a vértebra está imbricada, ou seja, com fechamento facetário do lado esquerdo, e você manipular para a direita essa vértebra, esse nível aqui, você vai levar a ponta do revólver na direção da raiz. A tendência é seu paciente sair com mais dor do seu consultório. Então, por isso que é importante a gente saber olhar para uma imagem como essa aqui e saber o que nós não podemos fazer com o nosso paciente. Porque se você insistir em manipular esse nível aqui,
você pode ter certeza que ele vai sair dali gritando de dor. E aí, como que você vai ficar emocionalmente? Você vai ficar legal? Vai ficar bem? Ou você vai ficar frustrado? Porque você, ao invés de melhorar o seu paciente, você piorou o estado dele. Profissionalmente não vai ser bom para você, né? Porque com certeza, provavelmente, esse paciente não voltará mais no seu consultório. Isso acarretará o quê? Numa imagem negativa, né? Esse paciente vai falar para um outro, vai falar para um outro, ok? E com isso você vai deixar de ter o quê? O seu retorno. Porque o fisioterapeuta, ele vive de quê? De resultado. Se a gente não consegue transformar a vida do nosso paciente, se a gente não consegue melhorar a qualidade de vida do nosso paciente, não adiantou o nosso trabalho, né? Com isso, eu não estou querendo dizer que eu melhoro a qualidade de vida de todos que me procuram, não. Muito pelo contrário. Bate na trave, às vezes piora, né? Só que qual é a ideia? É que a gente comece o quê? A diminuir os nossos erros. Principalmente quando se trata de uma bandeira vermelha absoluta, né? Para a gente manter, né, pelo menos a integridade física do nosso paciente e não permitir que ele saia do nosso consultório pior do que ele entrou, né? E é chato a gente escutar de um paciente que foi no fulano de tal e o fulano de tal piorou ele, né? Já aconteceu isso comigo. Não sei se o paciente que eu atendi, que num passado eu piorei esse paciente, ele também falou, né? Quando eu conheço essa pessoa, eu vou falar com a pessoa. Quando eu não conheço, a gente não tem o que fazer, né? Então, pessoal, hoje, para mim, um exame por imagem é de extrema importância para a minha clínica, para eu poder diminuir os erros quando eu estou avaliando o meu paciente. Ah, Ivan, então todo paciente que chegar para mim eu vou ter que pedir exame? Não, não falei isso. Eu simplesmente falei que se ele tiver o exame e levar para você, você vai olhar o exame depois que você fizer a sua avaliação, a sua anamnese. Por quê? É a última coisa que eu olho, é o exame, né? E atualmente, depois que eu olho o exame, é que eu vejo o laudo, para ver se eu acertei, se eu não enxerguei algum detalhe, né, importante. Então, também é válido a gente olhar o laudo, para a gente também confirmar. Agora, chega exame para a gente que o paciente perdeu o laudo. E aí? O que você faz? Não, fala, não tem laudo aqui, não tem como eu te falar o que está acontecendo aqui, né? Por exemplo, uma ressonância magnética da coluna, de um joelho, você não saber enxergar um menisco, não saber quando o menisco está com uma lesão, né? Então, isso é importante. Pessoal, nós temos 6 minutos. Alguém quer fazer algum tipo de pergunta para a gente encerrar a nossa live de hoje? Se vocês gostaram, vamos dar um print aí e compartilha e me marquem. Vídeo pausado. Quase fiz besteira aqui, hein? Alguém tem alguma pergunta? Vamos lá. Depende, não vou responder. A imagem está espelhada. Olha só. Eu procuro direito, oblíqua, oblíqua, P. Vai, Raíza. A Raíza fugiu. A Alice ficou rindo. Foi nada, me deixou aqui sozinho. Tá assim, bebe água. Cadê? Eu quero ver perguntas aqui, ó, para eu responder vocês. E ó, amanhã nós teremos um novo assunto, ok? Vou compartilhar amanhã na postagem. Ninguém vai fazer pergunta, não? Obrigado, Desirê. Silvia, obrigado. Obrigado, Márcia. Obrigado, Vinícius. Oi, Renata, minha amiga. Ninguém quer fazer pergunta? O que essa live de hoje contribuiu para o crescimento profissional de vocês? Quem não tinha nenhuma noção de radiologia, deu para dar uma clareada? Tem muita coisa que a gente vai passar ainda, até sexta-feira. É porque a hora passa muito rápido, né? O tempo passa muito rápido.
Você explica muito bem, não tem dúvida. Pô, que bom, Raíza. Obrigado, Máximo. Uma honra tê-lo você aqui conosco. Passos iniciais. A galera vai fazer o Terrier. Olha só, o Terrier vem aí, hein? Não sei qual vai ser o dia, mas ele vem. Vontade de aprender mais, sempre. Eu sou um eterno aprendiz. Obrigado, Miriam. E aí, perguntas? Ninguém tem uma perguntinha? Ó. Temos 4 minutos. Perdi, mestre. Na próxima vou chegar cedo. Maravilha. É Nessa Santos, Vanessa Santos, né? Amanhã, ó. Amanhã, 9h07. 9h07 estarei abrindo aqui o Instagram. Então, isso é uma outra coisa. Eu preciso aprender a gravar essa live. Eu não sei gravar. Eu vou fazer uma experiência hoje. Eu vou tentar gravar e colocar lá no YouTube. Obrigado. Deixa disponível por 24 horas. Oi, Bárbara, tudo bem? Então, eu vou aprender isso agora. Não sei se vai sair bacana. Depois que eu encerrar aqui, eu vou ver o que acontece. Oi, Daniele. Vou tentar gravar assim, tá bom? Tem muita coisa boa aí que eu vou compartilhar com vocês aí nesses 5 dias. Compartilha no IGTV, então. Isso é uma experiência nova para mim. Estou ansioso para chegar esse momento. Cauê, dá a dica aí, como eu faço? Gerlaine, boa noite. Ó, não esqueçam, hein? Printa aí a tela e compartilha com seus amigos. Tem muita gente que precisa aí sair da escuridão do exame por imagem, hein? E eu estou aqui para contribuir com essa tarefa. O curso a galera está me pedindo aí. Vou ver se eu lanço esse curso aí. Já estamos na 6ª turma do DIF, Diagnóstico por Imagem. Ok? Ó, nas próximas lives, nós vamos aprender a avaliar uma radiografia dinâmica, a importância da radiografia dinâmica para a cóccix, a importância de uma radiografia dinâmica para cervical alta, né? Saber se existe ou não a luxação do dente ali do áxis, perdão, com o arco anterior do Atlas. Então, tem muita coisa bacana, ok? Avaliar uma espondilolistese, né? Por que a espondilolistese acontece. Quer curso? Então, em breve a gente vai lançar um curso aí. Mas agora eu quero compartilhar com vocês aí o que eu tenho para compartilhar e quero ver vocês aí evoluindo no exame por imagem. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser me dar um direct, é só falar, ó, vou encerrar para o Instagram não desligar na nossa cara, tá bom? Beijo, pessoal. Fala, pessoal. Se vocês gostaram da live de hoje, não esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube e apertem a sineta para receberem todas as nossas notificações. E deixe o like aí de vocês, tá bom? Até amanhã. Um grande abraço.